Olá a todos. Eu hoje então gostaria de vos falar de um tema, ondas da vida, que eu já tinha prometido a falar e hoje vou concretizar esse tema em falar em ondas da vida. Todos nós sabemos que na nossa vida há ondas bem-aventuradas, ou seja, aquelas ondas que nos dá prazer de viver cada vez mais e melhor. Simplesmente uma onda bem-aventurada é aquela que nos traz a felicidade, aquela que nos traz a paz, aquela que nos traz a mais força de viver. E simplesmente hoje vivemos nesta bem-aventurança, vivemos simplesmente também numa felicidade que não tem fim, uma felicidade que nos traz também ela cada vez mais vontade de viver. Simplesmente também é triste. Sabemos que há ondas maldosas, ou seja, o sofrimento. O sofrimento tem um poder não muito forte de nos fazer sofrer, de nos fazer tristes, de nos magoar. Simplesmente, por exemplo, numa relação que às vezes não se entendem duas pessoas, ou seja, as duas caras metades, simplesmente existe algum sofrimento, existe algum cansaço, se é que é assim que eu posso dizer. Mas nunca devemos, como dizia já o Papa Francisco, nunca nos devemos deitarmos na mesma cama zangados um com o outro. Simplesmente a onda bem-aventurada é aquela que nos ajuda a viver cada vez mais e melhor. Simplesmente nós quando vamos à praia, quando está de sol, quando está um tempo bom para passear com as pessoas que mais amamos, simplesmente estamos a ter uma onda boa de felicidade e de esperança que a nossa família não caia no sofrimento nenhum. Simplesmente quando passeamos com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com os nossos filhos e quando nos damos a mão a eles, simplesmente quando passeamos, aliás, de mãos dadas com eles, simplesmente há aí um amor que nunca acaba, que cresce de dia para dia. Simplesmente, muitas vezes na nossa vida, e já que estou a falar em ondas bem-aventuradas, ou seja, ondas que nos trazem a felicidade, também existem aquelas ondas maldosas, né? Que é como um temporal leva como um temporal no nosso ser, leva tudo embora sem a gente querer, e leva tudo, que constrói um sofrimento maldoso. Simplesmente nós que vivemos estes tempos difíceis hoje, simplesmente essas ondas maldosas é normal que caem em cada um de nós. Às vezes o coração aperta com muita força, às vezes o coração se magoa e se espanca também ele com sofrimento. E nós devemos ser como pessoas bem-aventuradas, como Jesus, aliás, trazer a paz a essas almas perdidas que vivem hoje no sofrimento, que se apoderaram completamente ao sofrimento. Simplesmente nós devemos ser amigos do tempo. Devemos trazer uma onda boa aos doentes, por exemplo, às pessoas que mais nos amam e simplesmente às pessoas que nós mais amamos. Simplesmente, e já dizia um Evangelho de Jesus Cristo, em que os discípulos, em que Jesus mandou os discípulos subirem para o barco, enquanto ele despedia as multidões, né? Nesse mesmo dia à noite, enquanto os discípulos iam a caminho, Jesus se despedia das multidões, né? Nesse dia, e os discípulos nessa noite tiveram muito medo porque porque estava de chuva, estava um tempo muito chuvoso, trovoada, muito vento para aí fora, e viram quase o barco a afundar, tiveram muito medo. Simplesmente também tiveram muito medo porque viram um fantasma. Ora, nós na nossa vida também vemos ondas maldosas, fantasmas, é assim que eu posso dizer. Mas eles não sabiam que era Jesus Cristo que estava ali. Não sabiam que era o próprio Jesus Cristo que vinha ao encontro deles para os salvar. Simplesmente tiveram muito medo.
E Jesus é aí que ele aparece e que diz que para não terem medo, que ele está ali para salvar. Simplesmente, na nossa vida, Jesus vem ao nosso encontro. Vem para nos salvar. Talvez nós, à primeira impressão, teríamos medo, certo? Mas simplesmente, se ele disser que é Jesus Cristo, simplesmente nós não devemos abandonar as nossas esperanças. Como eu disse muitas vezes, quando Deus bate à nossa porta, ele vem montado no cavalo branco para nos salvar. E aí já não há mais nenhuma onda maldosa que possa tirar a sua alegria da sua vida. Porque simplesmente é certo que nós não vivemos num mar de rosas, mas quando Deus bate à nossa porta, é a alegria que bate também dentro do nosso coração. Simplesmente essa é uma onda bem-aventurada que nós todos os dias devemos agradecer a Deus por essa onda bem-vinda à nossa casa. Simplesmente quando nós vemos o sofrimento a bater no coração dos nossos amigos, simplesmente aquilo que nós devemos dizer é: fala com Deus, Ele pode te ajudar, mesmo que não acredites que Deus existe, simplesmente Ele pode te ajudar. E há muitas pessoas que a partir desse momento agarram-se a Deus, simplesmente porque Ele é o único que nos compreende voluntariamente, é o único que tem o poder de nos ajudar. Simplesmente Deus tem um amor misericordioso para com todos nós. Uma onda que é bem-aventurada é aquela que nós chamamos a onda que nos dá alegria. É aquela onda amiga que todos nós nos orgulhamos de dizer: esta sim é a minha melhor amiga. Não há outra igual a ela, não há outra que me compreenda melhor do que ela, não há outra que me faça feliz como ela, não há outra que me dê conselhos assim como ela me dá, e não é ela que me dá assim um abraço. Não há ninguém que me dá assim um abraço tão forte como ela. Simplesmente a onda bem-aventurada é a nossa amiga. É aquela que simplesmente não cai em cima de nós, é certo, mas cai ao nosso lado e traz-nos as felicidades. Agora, uma onda maldosa é aquela que nos traz sofrimento, atrás de sofrimento, lágrimas atrás de lágrimas. É aquela na qual nós dizemos: esta é a minha pior amiga. Dá-me um abraço dá-me um abraço de maldade. Ela não me compreende, ela trata-me mal e nunca ninguém me tratou tão mal como essa onda maldosa. Simplesmente a onda maldosa é naquela que nós devemos chegar só para trás. Porquê? Porque já temos a onda da felicidade pendurada em cima de nós. E simplesmente quando uma onda maldosa cai em cima de nós, simplesmente tira tudo. Tira a felicidade, a vontade de viver, a vontade de seguirmos em frente. E não há nenhuma outra melhor amiga que nos dá um abraço forte, que nos dá um carinho enorme, que nos dá uma grande esperança do que é a onda bem-aventurada. E a onda bem-aventurada é aquela pessoa que nos traz Deus ao nosso encontro, que nos traz ou que nos mete amigos verdadeiros, de bom coração no nosso caminho, e é aquela que simplesmente nós, todos os dias, podemos alegrar-nos em tê-la como amiga, dizendo assim: bolas, valeu a pena ser amiga dela. E continua, e vai continuando. E simplesmente é como há outro evangelho em que Jesus manda os seus discípulos outra vez pescar. Simplesmente os discípulos disseram que não apanharam nada nessa noite, mas que, por vontade de Jesus, fizeram a pesca e simplesmente apanharam uma grande quantidade de peixe, que até o barco se afundava quase. E é desses milagres que nós precisamos que a onda bem-aventurada nos traga.
amigos, felicidade, esperança. Certo que nós não somos profetas da vida, somos profetas, devemos ser profetas da felicidade, devemos ser profetas do amor, devemos profetizar a vida no coração de cada um de nós. Simplesmente devemos falar das amizades, simplesmente devemos dar mais amor aos nossos amigos que hoje sofrem, como eu faço muitas vezes. Muitas pessoas falam comigo porque não entendem o que está a passar na vida delas ou numa relação amorosa, e simplesmente eu digo aquilo que posso. Simplesmente quando elas falem comigo, não vem um Deus, não vem um Jesus Cristo, mas simplesmente vem um amigo que está pronto a ajudar. E é isso que nós devemos fazer. Devemos ajudar os nossos amigos, aqueles por quem muitas vezes a onda maldosa caiu em cima deles, para que eles tenham mais vontade de conhecer a onda bem-aventurada, aquela que traz a alegria, e a alegria que seja pendurada sobre eles, a alegria e felicidade que nunca acaba. Como Pedro lançou a mão de Jesus às redes ao mar, nós também devemos lançar ao mar todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lágrimas, todas as nossas turbulências, para que assim Deus nos conceda uma felicidade eterna e que a nossa vida seja sempre com uma amiga no coração. Essa amiga se deve chamar uma onda bem-aventurada, aquela que traz a felicidade, a vontade de viver, aquela que dá mais força para nós vivermos, é simplesmente aquela na qual todos os dias nós devemos confiar. Eu pedi a algumas pessoas que fizessem alguns comentários neste vídeo. Obrigado a todos.